E aí pessoal, tudo bom? Bom, resolvi gravar esse vídeo porque eu tenho recebido alguns directs no meu Insta, tanto profissional quanto no pessoal, perguntando qual equipamento que eu uso, como que eu faço a fotografia de interiores, como que eu comecei. Então eu resolvi gravar esse vídeo, que eu acho que eu posso ajudar mais pessoas de repente. Às vezes eu sei que tem gente que acaba tendo vergonha de perguntar ou de mandar um inbox desse tipo. Então acho que se eu gravar esse vídeo eu vou ajudar mais pessoas. Não vai ser um vídeo de tipo, você deve fazer isso para começar nessa área da fotografia, que é a arquitetura de interiores que eu trabalho mais. Mas de repente algumas ideias ou algum insight você pode adquirir ou absorver desse vídeo e talvez ajude você a iniciar aí nessa carreira. Ou se você é só um curioso e quer entender como que funciona, bem-vindos a esse vídeo. Vou começar falando rapidinho da minha história, como que eu comecei a fotografar arquitetura de interiores. Até uma dúvida de muitos clientes meus, eles perguntam se eu sou arquiteto. Não, eu não sou arquiteto, eu não me formei, apesar de ter uma paixão enorme, acabei adquirindo conforme fui trabalhando e quem sabe no futuro até não faça. Mas por enquanto a ideia não é essa, é só uma paixão mesmo pela arquitetura e por interiores. Eu sou formado em web, eu comecei trabalhando em uma agência, em várias agências, e uma das agências que eu comecei a trabalhar, isso há uns 12 anos atrás, o dono ele era fotógrafo de arquitetura e interiores e a maioria dos clientes que a gente atendia também eram arquitetos, então eu acabava fazendo bastante site para esse público, esse nicho, e acabou que eu fiquei lá, se eu não me engano, acho que foram 3 anos ou 3 anos e meio, e acabou que nesse período eu me interessei pela parte de fotografia, acabei começando a editar os trabalhos dele, acabei pegando sessões e comecei a editar. E aí ele acabou me convidando para ir em algumas sessões, tudo mais, e foi aí que eu comecei a seguir para esse lado da fotografia. Aí depois que eu saí de lá, eu acabei indo para a área de eventos na fotografia, acabei fazendo casamento, aniversário infantil, fiquei durante 4 anos fazendo isso. E nesse meio tempo que eu fiquei fazendo eventos, eu acabei tendo contato de alguns funcionários de outros escritórios de arquitetura. Então eu não deixei de fotografar arquitetura e interiores, mas assim, não era mais o foco principal. Os clientes que eu já tinha atendido em alguma vez na vida nesse período, eu acabei continuando atendendo, mas eu não estava divulgando mais esse trabalho, e sim o trabalho de fotografia de casamento e tudo mais. Porém, nesses 4 anos que eu fiquei fotografando casamento, eu ainda continuei trabalhando em empresas na parte de marketing que era relacionado com fotografia, não de arquitetura de interiores, mas eu ainda assim estava em contato com a fotografia e tudo mais. E sexta, sábado e domingo eu ia fazer os eventos, casamento, aniversário infantil que tinha pra fazer. E aí eu tava ficando com a minha semana basicamente trabalhando de segunda a segunda. Eu não tinha tempo nem pra me divertir, me distrair, que é importante isso. E também eu tava tendo tempo pra entregar os trabalhos, porque eu acabava trabalhando a semana inteira, eu chegava em casa ainda tinha mais ali 1 ou 2 horas pra fazer de edição, pra conseguir entregar o restante. Então acabou que eu acabei me saturando nesses 4 anos. Porém, eu acredito que foi onde eu mais aprendi sobre fotografia, porque assim, trabalhar em eventos, para quem sabe, para quem acompanha, é pauleira, assim, não dá para você perder um instante, é tudo muito importante, tudo muito rápido. Então foi ali que eu aprendi realmente o que era fotografar. E aí, depois desses 4 anos, eu resolvi voltar para arquitetura e interiores. Como eu falei, eu não deixei de fotografar, mas eu resolvi voltar a divulgar, investir em conhecimento, em produtos, em equipamentos também, que querendo ou não, o equipamento de eventos é um pouco diferente do equipamento para casamento, mais a parte da lente, né? Então essa é a minha história e foi aí que eu me introduzi na fotografia e mais especificamente na fotografia de arquitetura e interiores. Bom, falando de equipamentos, o que eu uso atualmente para fazer as fotografias que vocês veem aí no meu Insta, no meu site e tudo mais? Eu estou usando essa câmera aqui, eu estou até gravando com outra câmera, com aquelas GoProzinhas, para poder mostrar essa daqui para vocês. Eu estou usando uma câmera da Sony, ela é uma Sony A7R2. Por que eu escolhi a Sony? Antigamente eu usava Canon, muitas pessoas devem usar Canon e tudo mais. Eu não vou falar de Nikon porque eu nunca tive contato com Nikon, eu sei que tem, obviamente, lentes, câmera, tudo mais, mas eu não vou poder falar porque eu nunca nem comprei uma Nikon, então eu não quero falar de algo que eu não sei. Na Canon, só para exemplificar, eu comecei com uma T2i e uma lente 10-20 da Sigma.
Não são os melhores equipamentos, mas para a época, isso a gente está falando de 12 anos atrás, era um bom equipamento, funcionava e atendia às necessidades dos clientes. Conforme a tecnologia vai passando, a gente vai investindo e até também você vai crescendo, você vai acabando investindo em equipamentos melhores para entregar mais qualidade, mais agilidade. E foi aí que eu quis pegar essa Sony A7R. Um dos principais motivos que eu quis pegar essa câmera aqui ela tem 42 megapixels, então ela me entrega uma qualidade absurda na foto, ela é uma câmera full frame, então ela me entrega arquivos gigantescos, o que é bom para trabalhar, porque às vezes na arquitetura interior, por mais que a gente enquadre, alinhe e faça a fotografia certinha, acaba que na edição a gente ainda precisa fazer o realinhamento, porque por mais que o nosso olho seja perfeito, tem a distorção da lente, que isso precisa ser corrigido só na pós-produção, e tendo um arquivo grande, eu tenho margem para fazer pequenos crops e ajustes, ou até grandes crops. Por exemplo, já teve vezes que eu fotografei uma sala inteira e falei, pô, se eu tivesse fechado um pouco mais, e isso me possibilita com essa câmera aqui. Além disso, essa câmera ela consegue simular um sensor crop, ou seja, eu tô aqui com uma lente que ela é 16-35mm. Ela é ultra wide angle, né? Super aberta para fotografia de arquitetura, isso é super importante. E ela tem o range de 16 até 35mm. O 35mm ele também já ajuda a gente a fechar e enquadrar um pouco mais algumas áreas. Porém, eu ainda sinto falta às vezes de conseguir enquadrar mais fechado alguns ângulos. Eu posso ter mais uma lente, como esse caso aqui, eu já vou falar dela, mas essa câmera, o legal dela é o que? Ela consegue simular o sensor crop. O sensor full frame ele tem 35mm, se eu não me engano, e o sensor crop ele é um pouquinho menor. E ele ajusta o tamanho da milimetragem da lente. Estou falando os termos técnicos, não sei se todo mundo vai acompanhar, mas enfim. Ele ajusta a milimetragem da lente. Cada câmera ela tem um tipo de fator de crop. Na Sony é 1.5, ou seja, eu tenho mais 35mm aqui, a gente está falando de 17mm a mais, então eu fico com uma lente 52mm aqui, quando eu uso esse sensor crop. E mesmo assim eu ainda tenho um arquivo grande, por ela ser 42 megapixels, por mais que ela está cropando quase para metade do sensor, ela ainda me entrega um arquivo bem grande de 5500 pixels e funciona super bem. Então essa foi uma das principais escolhas. Então eu tenho uma versatilidade com uma única lente, eu ter vários ranges além do próprio range da lente. Outra coisa que também me facilita muito é esse visorzinho, ele ser flip. Só que ele é flip só para cima até aqui, ou para baixo ele é pouquinha coisa. Não sei se dá para ver, acho que dá. E aí para cima ele tem isso daqui, ele não vira para fora. Porém, quando a gente está fotografando espaços bem pequenos, antigamente, né, nas câmeras que era obrigatório a gente olhar aqui e tudo mais, você acabava tendo que ficar você atrás da câmera, por mais que você tivesse espremido, e colocar a câmera aqui no olho para conseguir enquadrar melhor. Por mais que também tenha o visor, você não consegue, né? Então você acabava colocando o olho. E hoje em dia o legal é que eu consigo puxar a câmera aqui, eu encosto ela quase 100% na parede, faço os ajustes que eu preciso de enquadramento e fotografo. Então eu ganhei aí uma distância, um recuo bom de uma pessoa para poder usar. E para quem fotografa arquitetura interior sabe que qualquer espacinho, dependendo do projeto, conta, ainda mais hoje em dia que os projetos estão cada vez menores, mais apertadinhos. Então isso para mim foi uma grande vantagem nessa câmera aqui. Mais uma vantagem da própria câmera, para quem acompanha aí, depois eu vou fazer um vídeo só falando também sobre esse assunto. Vídeo. As câmeras hoje em dia elas estão muito híbridas, elas conseguem fazer tanto foto muito bem quanto vídeo. Claro que cada uma no seu campo vai ter uma vantagem. Por exemplo, essa Sony A7R, com certeza a vantagem dela é a fotografia. Ela perde na questão de vídeo em ISOs altos por questão do seu sensor ser 42 megapixels. Mas ainda assim, para esse tipo de vídeo que eu tenho feito, que é de imobiliária, de imóveis, de arquitetura e interiores, normalmente os projetos são iluminados, eu tenho um projeto de iluminação, ou a própria luz do dia funciona muito bem. E não tem necessidade de ter frame rates altos, então eu consigo gravar em 1/50 para entregar um vídeo em 24 fps. Então isso é uma coisa que eu vou falar depois, mas é uma coisa que me atendeu muito bem a câmera da Sony. E aí vamos falar aqui da outra lente que eu mencionei aí no vídeo. Essa lente ela é uma lente 50mm 1.8,
Ela é uma lente fixa, então ela não tem zoom, o zoom é você andar para frente ou andar para trás. Por que eu tenho essa lente aqui? Essa lente eu tenho para fazer os detalhes de decoração, detalhes de objetos, detalhes do mobiliário. É uma lente que ela é mais fechada e ela dá aquele efeito que todo mundo gosta muito, que é aquele desfocado, né? Por ela ser uma lente em 1.8, você consegue usar uma abertura pequena, né? Que fala que é um número menor, uma abertura pequena. E com isso ela te entrega um desfoque bonito, ela faz aquela de deixar um objeto focado e o outro não, enfim. E é uma das fotografias que os arquitetos mais gostam quando eles recebem a sessão, que é as fotografias de detalhes, e detalhes fazem a diferença, que é uma frase que todos eles usam. Então é importante ter uma segunda lente. Essa lente não é muito cara, é uma lente barata, relativamente barata, mas ela tem uma qualidade surpreendente. Então é uma lente que eu uso bastante nas sessões. E essa daqui ela é uma lente que ela não tem tanto esse efeito de desfoque, mas a grande questão dela aqui é a quantidade de ângulo que ela me oferece. Eu tenho essa outra lente aqui, que é uma lente zoom, que é uma 70-200, também Sony, ela é f4, estabilizada, tudo mais. Nem sempre eu uso elas nas sessões, raramente falando eu uso elas nas sessões. Essa lente eu uso ela mais quando eu vou fotografar mesmo arquitetura e fachada de casa de condomínio, que eu tenho uma grande distância para poder utilizar e eu consigo enquadrar direitinho o assunto que eu quero mostrar, né, na foto. Outra coisa também que é interessante e às vezes a gente acaba usando, quando você usa lente zoom desse tipo, você consegue comprimir os planos, ou seja, se tem uma paisagem de fundo em uma janela e você quer dar evidência que ela é um pouco mais próxima, você usa uma lente dessa, como ela comprime os planos, ela vai trazer a paisagem da janela para perto e vai manter o enquadramento aqui. Então, ela vai dar a impressão que o fundo está um pouco mais próximo. E também ela é muito boa para fazer detalhes, querendo ou não. Só que para você usar ela para fazer detalhes, você tem que estar num ambiente grande, porque, como eu falei, ela é uma lente teleobjetiva, ela é zoom, então ela aproxima muitas coisas em determinados apartamentos. Vou falar que isso aqui é coisa para projetos de 250 metros para cima, quando tem uma sala bem ampla, que você tem espaço para poder utilizar, ela traz bem legal as imagens para esse tipo de fotografia. E eu deixei aqui separado também um flash e um rádio flash. Esse flash ele já tem o receptor desse rádio aqui dentro, então eu não preciso ter mais um desse aqui encaixado. Por que eu quis trazer o flash? Porque não são todas as sessões e não são todas as fotos que se utiliza o flash, mas em casos determinados você precisa um preenchimento de luz. Por exemplo, quando você vai fotografar somente com a luz natural, a luz da janela. E você vai fotografar um ambiente que, vamos supor, só tem uma janela pequena e essa janela pequena não é suficiente para iluminar todo o ambiente. Por mais que eu fotografe utilizando a técnica de HDR, que é quando você faz 3 vezes a mesma fotografia, em 3 posições diferentes, você faz 3 fotografias, então você faz uma que você expõe a janela de forma correta, uma que você vai expor médio e uma mais clara, acaba ficando uma zona de sombra muito grande perto da câmera, por conta de não ter nenhuma outra fonte de luz próxima da câmera, e sim só uma da frente. Então eu acabo utilizando um flash rebatido. Então eu faço essas 3 fotos e mais essa outra quarta foto, e depois a gente faz todo um trabalho de edição, que é a técnica chamada Flambient, que tem bastante tutorial aí no YouTube, vocês vão encontrar, uma técnica bem utilizada nessa área de fotografia. E é uma técnica que eu uso para determinados casos, quando a fotografia é feita com luz natural, isso aqui salva bastante. E mais uma parte importante da fotografia de arquitetura e interiores é ter um bom tripé. Eu vou pegar o que eu estou utilizando aqui. Por que um bom tripé? Porque a fotografia de arquitetura e interiores normalmente a gente utiliza longas exposições, por usar um diafragma fechado para conseguir deixar tudo em foco. Então um bom tripé ele vai garantir que não tenha nenhuma trepidação na sua fotografia. Claro, não precisa ser esse tripé, obviamente. Eu demorei anos para conseguir comprar ele, não foi o primeiro tripé que eu tive na vida. Mas hoje em dia eu aconselho muito a quem já trabalha com fotografia de arquitetura de interiores e quer um bom tripé, eu indico esse sem dúvida nenhuma. Existem vários tipos de tripés para fotografia, mas eu acredito que para arquitetura de interiores o tripé de 3 vias, o que é o tripé de 3 vias? É o tripé que você consegue
deixar tanto aqui, ó, na horizontal e na vertical a foto, né? Eu vou colocar a câmera aqui para vocês entenderem. Aqui você consegue movimentar a câmera para deixar ela nas fotos verticais. Você consegue alinhar aqui a vertical, né? A linha vertical. E você consegue aqui usar o eixo dela. Esse tripé, eu falo que eu indico, na verdade não é o tripé, é a cabeça em si. Ele é um tripé de 3 vias, porém ele tem um engate rápido, ele tem a liberação rápida que a gente fala. Se você aperta ele aqui e mexe até quando você quiser, chega onde você quer, você solta. E além disso, essa alavanca aqui, ela tem microajuste. Conforme você vai girando, ele vai ajustando milimetricamente. E isso faz muita diferença na hora de alinhar as retas, de alinhar, enquadrar. Faz total diferença. Antigamente eu usava um tripé de 3 vias como esse, porém o ajuste ele era feito basicamente como esse. E depois que eu encontrava o ajuste, eu tinha que meio que rosquear ele para ele ficar. E nessa de rosquear, normalmente ele dava pequenos desalinhamentos e isso acabava atrasando um pouco mais a sessão de foto. Então por isso que eu resolvi comprar esse daqui. Mas assim, fica ao critério, claro, tem gostos. Eu conheço muito fotógrafo profissional de arquitetura de interiores que não utiliza esse tipo de cabeça de tripé, e essa é uma opinião minha, eu gosto. Tem muita gente que usa aquela ball head, que você faz a liberação, a linha, ela tem uma bola, né, você consegue girar ela para onde você quer, e você faz a pressão depois. Tem gente que se dá bem, eu não consegui me adaptar, apesar de ter essa ball head, eu uso para outras coisas, por exemplo, para usar a iluminação aqui eu tô com ela. Por isso que eu sugiro um bom tripé, por conta da fotografia de arquitetura interior, ela ser uma foto de longa exposição. Então um tripé, de repente, lógico, você vai estar num ambiente dentro de um apartamento, o ambiente é controlado, não tem vento, beleza, um tripé de mais baixa qualidade vai te servir perfeitamente, como já me serviu durante anos que eu tive. Mas conforme você vai fotografando, você vai vendo que, por exemplo, eu tenho feito bastante área externa, bastante foto de condomínio e tudo mais. E vento, às vezes, acaba acontecendo. Esses dias, não sei porque tem tido muito vento em São Paulo. E isso acaba chacoalhando a câmera. Se não for um bom tripé, o tripé não estiver bem estável, tiver uma boa ergonomia, ele vai chacoalhar a sua fotografia. Então, por isso que eu indico um bom tripé. Mas isso é coisa que você acaba adquirindo com o tempo. Bom, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês ficaram com alguma dúvida, escreve aí nos comentários, me manda inbox, tem meus contatos aí para vocês acharem. Como eu falei, não é um vídeo de como começar na fotografia de arquitetura de interiores, mas é um pouco da minha história e os equipamentos que eu uso, acho que vai esclarecer bastante dúvida. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre o vídeo, os vídeos que eu tenho feito para imóveis, imobiliária e até para arquitetos eu tenho feito, vou postar alguns que eu tenho trabalhado aí. E é isso, se vocês gostaram, deixa aí o like, comenta e se inscreve no canal. Fechou? Valeu!